E eu vou começar hoje uma parte do capítulo 2 de Malaquias que eu não tenho o menor interesse de correr. E o nosso tempo normal, eu não sei se eu vou conseguir dar o que eu quero dar hoje, diante dos últimos acontecimentos que Deus nos permitiu. Eu estou muito impressionado. Na verdade, isso é impressionar, né? Os cuidados de Deus conosco devem sempre nos impressionar, porque eu não ia nem pregar calado para pregar hoje, era o pastor Átila. Mas quando eu, na segunda-feira, eu costumo fazer uma prévia, uma preparação prévia, mesmo na minha folga, eu subo lá no meu escritório e já me coloco dentro do cenário das coisas que eu vou pregar, que eu vou fazer na semana e os textos bíblicos que eu pretendo usar. E quando eu reli aqui o material de Malaquias, eu entendi que eu deveria vir hoje, retomar as atividades efetivamente hoje, porque é impressionante como Deus permite que o assunto venha num processo natural, dentro da nossa sequência natural do estudo da nossa série expositiva em Malaquias, dentro de um tema tão oportuno diante dos fatos tão difíceis que nós, como igreja, a família do Adão e da Neia, enfrentaram com a morte do Gabriel, algo que nos trouxe um choque enorme. Mas o outro ponto, o contraponto dessa história, é que Deus preparou o Gabriel para o encontro com ele, né? O que nós precisamos compreender e não criar nenhuma heresia quanto à forma como Deus fez isso. Este é o problema. Este é o nosso problema, não de Deus. Porque Deus sabe exatamente o que Ele fez. Ele salvou pecadores. Ele salva pecadores. A nossa dificuldade é tentar passionalizar a situação e colocar palavras na boca de Deus que Deus nunca disse. E propósitos e motivações em Deus que Deus nunca teve. E eu me senti muito confortado por Deus quando eu vi o texto nos dirigir para esse tema, exatamente hoje. Não é? Uma sequência natural, nada procurado, mas é Deus realmente cuidando de nós, como sua igreja, nos ensinando. Muito obrigado, meu irmão. Tá bom, pode ser um lençol, meu irmão, que eu vou vazar aqui, vou derreter aqui. Eu não trouxe lenço? Não, pode ser. Obrigado. Ok, então vamos lá. Abram suas Bíblias, se já não estão abertas, em Malaquias capítulo 2. Eu hoje gostaria de ter todos os jovens aqui, e obviamente os adultos também. Por isso que eu pedi para a Mariana preparar a câmera para gravar, porque eu quero colocar esta mensagem no nosso canal no YouTube, no nosso site. Sobre o site eu quero dar uma palavra para os irmãos. Para todos nós, o site é uma coisa muito desejada, mas completamente nova situação. Não temos experiência nenhuma. Tá? O que tem saído do site é eu dividindo mais uma porçãozinha do meu tempo com algumas ideias, e hoje eu tenho um apoio maior do Filipinho e Mariana, mas como é muito centralizado em mim ainda, eu não tenho como desenvolver melhor o site, mas creiam os irmãos que isso é uma preocupação constante, é um meio que eu entendo necessário e importante para a nossa missão como igreja, de anunciar o Evangelho pelos meios mais diversos que Deus tem nos dado, e um deles é esse aqui, que a gente pode dispor, mas é muita inexperiência nossa, né? Então eu creio que nós vamos melhorar o nosso site aos poucos. Eu quero semana que vem começar, já fiz uma encomenda de devocionais para a nossa equipe de ministério, ontem na reunião que fizemos, e quero começar a gravar pelo menos uma devocional na minha sala, para que tenhamos uma pelo menos por semana em vídeo. Enfim,
muitas coisas para fazer, muito centralizado em mim ainda, e eu não tenho como fazer as coisas de outra forma que não seja assim, com muita inexperiência, fazendo paulatinamente. Então, peço aos irmãos que continuem desejando o site, não rejeitando o trabalho da igreja, que é através desse meio de comunicação que eu julgo que é importante, mas tenham paciência que a gente vai chegar lá onde desejamos ao longo do tempo, quando tivermos um pouco mais de experiência. O ideal é que tivesse, por exemplo, essa semana o site saiu do ar. Aí eu fui dar uma olhada, entrei no sábado, no domingo, não conseguia mandar mensagens pelo nosso endereço, pelo nosso domínio. Aí ontem eu consegui achar o rapaz que monitora o nosso site. Olha, o domínio expirou. Eu falei, como assim o domínio expirou? Inexperiência total da minha parte, né? Venceu, tal, meu amigo, faz aí, durante a reunião lá com o pessoal na minha sala, eu mandando um e-mail para ele, faz, tem que fazer aí e me resolve, porque eu não tenho a menor ideia como eu vou fazer isso, que eu nem lembro disso mais. E ele já correu atrás, fez, já está no ar de novo, mas tem um monte de coisa para ajustar no site, o site está desatualizado, a parte das mensagens, enfim. Ore por isso, que eu acho que é um meio importante de comunicação nosso, da igreja para fora, um caminho, um método evangelístico também, então eu peço que você ore por isso e vá nos ajudando aí à medida que as coisas forem acontecendo. Muito bem. Então eu vou dar início à mensagem, mas não vou me preocupar com hora hoje. Tá? Eu quero concluir esse assunto hoje. De acordo com o horário, nós vamos fazer um grande grupão de oração ao final. Tá? Mas eu quero fechar esse tema hoje, ou fechar não, né? Que é a primeira parte dessa porção de Malaquias 2. Mas eu quero muito completar essa ideia proposta dos versos 10, 11 e 12 do capítulo 2 de Malaquias. Vamos ler então. Malaquias capítulo 2, versos 10 ao 12. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoravam deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Oremos. Pai querido, muitíssimo obrigado mais uma vez pela oportunidade de cultuarmos ao Senhor juntos aqui, de honrarmos ao Senhor neste momento que separamos exclusivamente para isso. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor aceite o nosso culto e nos abençoe com a sua palavra, nos esclareça, nos dê coragem para abraçar essas verdades espirituais, nos apropriar dessas verdades espirituais e fazermos disso, ó Deus, realmente um diferencial, ó Pai, algo que nos diferencia como pessoas chamadas pelo Senhor, separadas pelo Senhor como povo teu, para revelarmos o teu padrão de amor, o teu padrão de justiça, o teu padrão de santidade em nossas atitudes, em nossas decisões, em nossas convicções, em nossas opiniões, ó Pai. Assim eu te peço, por isso, desde já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso arqui-inimigo Satanás, inimigo das nossas almas, como a Bíblia o apresenta, ele faz um joguinho com os crentes há milênios. Mesmo joguinho. E muitos continuam caindo. É impressionante. O joguinho é o mesmo, ele não muda, mas a coisa funciona como se fosse um encanto. A Bíblia já apresenta, né, Satanás lá em Gênesis como, na condição de serpente, como um animal sagaz, né, com sagacidade, capacidade sedutora de enganar, de manipular, de mentir. Isso vem causando estragos grandes à Igreja de Cristo, ao povo de Deus,
atrapalhando, sim, a obra de Cristo no mundo. Isso não é uma coisa de Mogi Guaçu, de Brasil. Não, o pecado, ele tem o propósito de afetar a criação, o universo criado. E essa areazinha em particular, Satanás continua trabalhando e tendo êxito nesse joguinho. Que joguinho é esse, então, de Satanás? Aqui dentro do contexto de Malaquias 2, versos 10 a 12, é o joguinho de induzir os crentes em Jesus Cristo a achar que é possível ao crente em Cristo Jesus casar com um não crente e Deus aprovar isso. É o joguinho do pega-pega do me engana que eu gosto. E ele continua tendo êxito. Muitos, repito, muitos crentes têm se deixado levar por esse joguete de Satanás. E quando se pergunta a essas pessoas por que elas fizeram isso, por que elas fizeram essa racionalização de um princípio bíblico que vem desde Gênesis até Apocalipse, porque envolve tanto santidade de Deus, como vontade soberana de Deus, do povo que Ele chamou para Ele mesmo, para revelar a glória dEle, e ainda assim fazemos racionalizações, como eu disse há pouco, passionalizamos um princípio absoluto das Escrituras, para justificar, então, um relacionamento aprovado por Deus entre um crente e um não crente. Isso não está na Bíblia, mas a gente racionaliza isso como? Da seguinte forma: não, mas eu amo aquela pessoa. Eu amo de verdade. E é o amor que mais importa, não é? Essa é uma das maneiras que a gente racionaliza esse assunto. Outra maneira que a gente racionaliza o relacionamento de um crente com um não crente: ele ou ela promete que vai à igreja comigo. Ele ou ela tem ouvido das coisas de Cristo e gosta, simpatiza. Ele prometeu ou ela prometeu que vai comigo. Uma outra forma de racionalização: mas se eu terminar com ele ou ela, quem é que vai levá-lo a Cristo? Quem é que vai levá-lo a Cristo? Quem é que vai evangelizá-lo? Além disso, eu tenho certeza de que ele vai se converter. Essa aqui é demais, né? Eu tenho certeza que ele ou ela vai se converter. Eu tenho orado muito sobre isso. E aí uma frase complicadíssima: eu sinto a paz de que é da vontade de Deus que eu namore essa pessoa ímpia porque ela vai aceitar Jesus. Essa racionalização passionalizada de uma verdade espiritual absoluta, tudo apenas com a intenção única de fazer a minha vontade e não a do Senhor, conhecida nas Escrituras. Esse é o joguete de Satanás. E tem tido êxito ao longo dos séculos e séculos. Muita destruição tem causado à família, à vida de crentes, à vida da igreja, impedimentos ao testemunho, ao bom testemunho da palavra de Deus e de Cristo através de uma postura fiel às Escrituras da própria igreja. Tudo isso tem sido corrompido e afetado por meio de entrarmos nesse joguete de Satanás. Eu queria que vocês me ouvissem com atenção, muita atenção, não somente no que eu vou dizer agora, mas em tudo que eu estou dizendo, mas nessa frase em particular. Nunca será da vontade de Deus que um crente se case com um não crente. Nunca. Precisamos de muita teologia para compreender o que significa nunca? Acho que não. Não é? Pois é. E não há exceções para isso. Aí alguém pode estar pensando: mas eu sei de casos em que um crente casou com uma pessoa incrédula e ele ou ela
se converteu e hoje eles têm uma família na igreja, eles vão à igreja juntos, tal. Ok? Isso é possível? Claro que é possível, eu também conheço alguns casos. O problema é que nós não podemos transformar a graça salvadora de Deus, que existe para alcançar pecadores que não merecem, nunca merecerão o perdão de pecados, a vida eterna, a libertação da escravidão do pecado e da morte eterna. Nunca merecerão. O objetivo da graça de Deus é alcançar essas pessoas. Então a gente não pode transformar a graça salvadora de Deus, que vai até o pecador, apenas para justificar ou apesar do nosso pecado, da desobediência. Deus vai ali e salva o pecador. Sempre a desobediência trará consequências, juízo da parte de Deus para o pecador obstinado. Mas o fato de Deus salvar pela sua graça um pecador não justifica ou não cria nenhum álibi para que eu desobedeça uma palavra ou a palavra de Deus a fim de cooperar com a graça, porque a graça de Deus, se precisasse de algum tipo de cooperação, não seria chamado graça. Então Deus não precisa da minha ajuda para nada, muito menos da minha desobediência. Deus não usa a desobediência de ninguém para incentivar o evangelismo. Deus salva quem Ele quer. Deus mandou Jesus morrer por pecadores. Ainda nessa mesma linha, eu já ouvi falar de pessoas que tentaram se suicidar. Aí Deus poupou a vida dessas pessoas e ainda no processo salvou essas pessoas. Mas isso quer dizer o quê? Que Deus salva pecadores arrependidos. Mas não temos nenhum álibi para desobedecer, para que Deus então use a desobediência, porque a graça dele é limitada. Dependendo, então, de uma atitude desobediente, um evangelismo fruto de desobediência obstinada, declarada das Escrituras. Deus não precisa de mim para nada, muito menos da minha desobediência. Então, isso não deve nos encorajar, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Vamos continuar pecando para que aumente a graça? Lembram disso? Qual é a resposta? De jeito nenhum! De jeito nenhum! Então, para um crente se casar com um incrédulo, ou quando um crente decide casar-se com um incrédulo, ele peca contra Deus e mais. Ele peca contra o povo de Deus. Os demais crentes que estão lutando por uma vida santificada como esse deveria estar lutando. Essa é a mensagem de Malaquias, capítulo 2, versos 10 a 12. É exatamente essa a mensagem. Lá no contexto imediato anterior, aqui no livro de Malaquias, nós vimos que os sacerdotes, eles não estavam vivendo, muito menos ensinando a verdade de Deus. Eles estavam de uma forma parcial, oportunista, interesseira, manipulando as verdades que eles conheciam. Os versos 8 e 9 nos dizem que eles estavam com essa parcialidade no ensino das Escrituras, com o mau testemunho que davam também, estavam levando muitas pessoas a tropeçar. E lá nos livros de Esdras e Neemias, depois você anote essas referências que eu vou te dar e leia. Nós temos de Gênesis a todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, nós temos diversas ocorrências dos danos causados por esses relacionamentos mistos. Mas, em particular, eu queria que você depois em casa lesse os capítulos 9 e 10 de Esdras
e também o capítulo 13 de Neemias, versos 23 a 29, porque aquelas pessoas deram um péssimo exemplo. Sacerdotes, líderes dentre os judeus e o próprio povo, pelo mau exemplo dos seus líderes. Eles levaram muitos a casarem-se com mulheres estrangeiras, não judias, mulheres que não temiam ao Senhor, e isso trouxe grande problema à nação, ao povo de Israel e o relacionamento deles com Deus. Na verdade, aquelas pessoas chegaram, para vocês terem uma ideia, o nível disso, eles chegaram ao ponto, os judeus e até sacerdotes, a se divorciarem das suas mulheres judias, usando o argumento da lei lá em Deuteronômio, manipulando a lei, usando o que interessava da lei para eles, naquele contexto, queriam separar-se de suas mulheres judias, para casarem-se com mulheres estrangeiras pagãs. Indo diretamente contra a lei de Deus. A coisa chegou nesse nível. Nós veremos isso melhor nos versos 13 a 16, na semana que vem. Malaquias 2, de 13 a 16. O que então sabemos e vemos aqui é que Deus, através do seu profeta, Malaquias, ele adverte então o seu povo contra o pecado de se casarem com descrentes. E na sequência dos versos 13 a 16, como disse, veremos semana que vem, vai falar sobre o trágico problema do divórcio. Então o nosso texto ele vai trazer dois aspectos sobre esse problema de um crente decidir casar com um descrente. Quando um crente se casa com um não crente, ele peca contra Deus. Por quê? Porque Deus quer que o seu povo seja santo, ou seja, separado para Ele. Deus quer isso. Ele não está sugerindo, desejando, pedindo, se der para vocês fazerem as coisas do meu jeito. Não, Deus chamou um povo para Ele, para tornar esse povo santo para Ele. Esse nosso Deus santo, quando Deus se apresenta como santo, significa que Deus é totalmente separado do pecado. Quando Deus chama um povo para ser santo também, Ele cria uma identificação com Ele mesmo. Você pode ir lá para Levíticos 19, 2, 1 Pedro 1, 16 e muitos outros textos, que são só os mais clássicos, sobre esse assunto. Vemos que Deus disse lá em Levíticos 26, 11 e 12, que Deus iria habitar no meio do seu povo, e Ele mesmo estaria com o seu povo, eles seriam o povo de Deus, o povo que Deus habita. Está presente no contexto do Novo Testamento, e no Novo Testamento hoje somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, o povo que Deus chamou para Ele. Quando aquelas pessoas se casaram com outras pessoas, pessoas que não adoravam a Deus, casando-se então com adoradores de deuses estranhos, o que os judeus estavam fazendo? Os judeus estavam se contaminando como morada de Deus. Havia uma corrupção espiritual na natureza daqueles que Deus chamou para Ele para um estado de santo como Ele é santo. Deus passou a viver entre os seus e nós, na realidade da nova aliança, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, com uma realidade muito intensa e muito mais efetiva, poderíamos dizer assim, ou prática dessa vida comum que Deus nos dá com Ele mediante o seu Espírito na realidade do Novo Testamento. Alguns podem pensar que se casar com um incrédulo é apenas imprudente. Casar com um incrédulo tem um certo perigo. Alguns podem pensar que a coisa fica nesse campo. Até se olharmos para lembrarmos da mensagem de domingo, da incompatibilidade do pecado com a nova vida do crente, é uma coisa fácil de entender. Todo pecado é transgressão da lei. É uma violação de uma vontade conhecida. Então, casar-se com um descrente não pode ser apenas uma coisa que pode gerar algum tipo de problema.
pode gerar algum tipo, ou é uma imprudência, alguma coisa que pode trazer dificuldades, não. No verso 11, a Bíblia nos diz, o profeta Malaquias chama isso de coisa repugnante. Na Almeida Corrigida e Fiel vai chamar de coisa abominável. Interessante que essa palavra, essa expressão hebraica, ela é usada em outros lugares das Escrituras para se referir à idolatria, para se referir à feitiçaria, para se referir a sacrifício de crianças a ídolos, para se referir a homossexualismo. É a mesma expressão. Depois você dá uma olhadinha em Deuteronômio capítulo 13, versos 14 em diante, Deuteronômio 18, versos 9, 10, 11, 12 e versículos, Levíticos 18, 22, você vai encontrar bastante informação sobre isso. Ou seja, esta é uma verdade clara, natural, explícita no Antigo Testamento. Claríssima. Mas no Novo Testamento ela é igualmente clara. Nós já falamos aqui, eu preguei uma série de mensagens sobre a questão do jugo desigual alguns anos atrás. E vemos logo um texto clássico, de 2 Coríntios 6, versos 14 e 18. Acompanhe comigo aí. Vamos ler juntos para acordar. Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os dos ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com ele, serei, e eles... Okay, aqui tem um Cristo e Deus algumas vezes minúsculo, aqui alguma coisa de configuração. Percebam que é um texto nas Escrituras que não entende esse texto quem não quer. Manipula esse texto quem quer. Porque aqui está claro. Eu não sei onde eu estava. Eu fui numa feira de artesanato esses dias com a Alcione em Campinas, e lá havia um jugo, aquele de colocar em carro de boi. Vocês lembram da mensagem que eu preguei uns anos atrás, que eu botei aqui no slide, botei um boi e um bezerrinho carregando debaixo do mesmo jugo, e eles andavam... Não tem como andar na linha reta, né? Estava desequilibrado, né? E eu vi um juguinho lá e deu vontade de comprar para trazer para ilustrar a próxima mensagem. Aí botar o Jean e o como é que é o nome dele? O Jimmy. Né? E tentar fazer eles andarem na reta com o mesmo jugo. Né? Não dá. É impossível. Não se vai andar em linha reta. Você vai andar em círculos, se conseguir andar alguma coisa. Não vai conseguir levar a carga, porque está desigual a força. Então esse texto é um dos clássicos do Novo Testamento. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, nos versos 12 a 16, alguns usam aquele contexto para dizer, não, mas Paulo está falando ali com casados incrédulos. Está mesmo. Que eu creio que começaram a vida cristã como incrédulos. Mas de forma alguma ele estava endossando ou concordando com tal situação. Pelo contrário, ele estava aconselhando ali aqueles casais que haviam, ou que pelo menos uma parte, o marido ou a esposa, um dos cônjuges, tiveram um encontro com Cristo, creram em Jesus como Salvador, um creu e o outro não. Então, Paulo está aconselhando aqueles casais nesse sentido, que um deles tornou-se crente depois do casamento. Não há nenhum álibi ali para casamento com descrentes. O fato, meus irmãos, é que quando um crente se casa com um incrédulo, ele está pecando contra Deus, que separou um povo para si mesmo, a fim de chamar esse povo de seu e santo. Então pecamos contra Deus e pecamos contra o povo de Deus, que queremos nos identificar como crentes, mas agimos como incrédulos. Quando a nossa postura não é coerente com a vontade daquele que nos chamou para Ele. Uma outra realidade
que quando um crente se casa com um incrédulo, ele realmente peca contra o povo de Deus. Nós não estamos acostumados a pensar nisso, pelo menos dessa forma. O pecado é problema meu. Não é assim que a gente tende a pensar? Mas não é bem assim que acontece. Quando um crente se casa com um incrédulo, ele peca contra o povo de Deus. Irmãos, nós nunca pecamos em particular, no que diz respeito aos desdobramentos e às realidades espirituais. Eu peco até sozinho, algumas vezes. Mas os efeitos, eles afetam diretamente a sociedade que eu estou inserido. Eu sempre dou um exemplo quando toco nesse assunto. Eu, quando militar, dava instrução de armamento, né? E um dos equipamentos militares que eu ensinei os soldados a usarem era a granada de mão. E uma das coisas que a gente diz para o soldado, olha, só arremesse essa granada se você tiver certeza que você aprendeu, que antes a gente ensina com petardos plásticos, alguma coisa que simula o mesmo peso, até o soldado ter a segurança de fazer os movimentos corretos e atirar aquilo pelo menos a uns 10 a 15 metros, dependendo da potência do petardo, para que não o atinja. Por quê? Porque se a granada explode na minha mão, uma granada sem a luva de estilhaçamento, que é o que causa a morte, se bem que o petardo de TNT explodir na sua mão, você vai perder pelo menos o braço. Mas talvez não mate. Mas a granada, com o estilhaçamento, ela vai ter um raio de 10 a 15 metros de diâmetro, de destruição. Você estava com ela na mão e você causou o dano. Mas num raio de 10 a 15 metros, quem estiver por ali morre. Se não morrer, fica muito mal. Não é? Então o pecado nunca é particular. Porque mesmo que eu pule em cima da granada, como a gente vê, que é uma das coisas que a gente ensina, se você vê, dizer para o soldado, a gente vê isso no Capitão América, né, que ele faz isso, né? Realmente a gente ensina para o soldado. Se você vê que a granada caiu da sua mão, você tirou o grampo de segurança, ela caiu, e você está cheio de gente em volta, morre você sozinho. Então pula, agacha e fica com ela embaixo do teu abdômen, que ali é a área que vai só matar possivelmente você. Né? Mas vai causar dano, sempre causa dano. Muito bem. Não tem como pecar em particular, irmãos, sem causar esse tipo de implicações. As nossas atitudes, elas estão interligadas ao meio que nós vivemos. Não tem jeito. Graças a Deus por isso. Isso tem muito a ver com a mensagem de domingo, não perca. Finalzinho de Romanos 9, versos 30, 31, 32 e 33. Malaquias diz isso claramente. Na primeira parte do verso 10. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Não tem como eu pecar e não atingir aqueles que professam o mesmo Deus que eu professo, que dizem que creem no mesmo Deus que eu creio, que esperam a vinda do Senhor Jesus como eu espero, que creem que foram alcançados pela graça soberana de Deus, têm perdão de pecados e vida eterna como eu tenho. Não tem como eu pecar neste ambiente e acreditar que não vai atingir as pessoas ao meu redor. Pecado não é uma coisa particular que eu posso fazer sem atingir o corpo de Cristo. Se não compreendemos isso, é porque estamos, talvez, participando da vida do corpo, mas não somos o corpo. Quando um crente se casa com um incrédulo, ele peca, sim, contra Deus e contra o povo de Deus. Irmãos, é como se nós estivéssemos todos dentro de um barco ali para 15 pessoas, barco grande, um barco salva-vidas. Aqueles que descem lá nas laterais dos navios, quando os navios vão afundar, você desce naquele barco ali, tem 15, 20 pessoas, talvez, não tenho conhecimento técnico para isso. Vamos dizer lá, 20 pessoas dentro de um barco. Ele está lá no marzão, tentando fugir do afogamento, da morte. Aí um deles, está todo mundo no mesmo barco. Aí um deles já vai fazer um buraco no barco, no espaço que ele está, no espacinho dele. Ele começa lá a querer fazer um buraco no barco.
Obviamente, há um certo furor, uma indignação de todos, né? E a pessoa imediatamente se levanta e diz: não se metam com a minha vida, estou na minha parte do barco, faço dela o que quiser. E os outros 20? Então a vida com Cristo, do corpo de Cristo, é um barco seguro, que eu não posso querer fazer um furo, porque eu estou no meu pedacinho do barco. O barco não é seu, o barco é de Cristo, nós estamos em Cristo. Se eu julgo que o barco é meu, é porque você não está em Cristo. Você está num ambiente social legal, você está num local que você acha que é bom para você e para sua família, mas estar em Cristo, onde o Senhor é o nosso segurança, o Senhor é o nosso barco, Ele é a nossa salvação, aí você vai começar a acreditar que você não tem um lugar, mas estamos no lugar que Deus nos deu como povo, como família dEle. Ele nos chamou para Ele e nos tornou santos para a glória dEle. E eu não tenho o direito de tomar essa atitude de furar o barco, se eu faço parte desse povo. Na verdade, isso é uma grande estupidez. Eu quero citar 3 maneiras de como uma decisão como essa, de um crente casar com um não crente, pode atingir outros crentes. 3 maneiras bem práticas. Quando o crente decide, então, casar com um descrente. Primeira delas, essa pessoa está barateando, minimizando a aliança ou o princípio do casamento, da união gerada em Deus, aos olhos do seu próprio povo, do povo de Deus. A segunda parte do verso 10 diz assim: por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? A gente acabou de dizer, gente, nós pertencemos ao mesmo Deus, não temos todos o mesmo Pai, não fomos todos criados pelo mesmo Deus, por que então estamos quebrando as alianças dos nossos antepassados, sendo infiéis entre nós? Por que esse entre nós? Porque eles estavam se divorciando das mulheres judias para casarem-se com mulheres pagãs. Que loucura! Essa palavra hebraica, infiel, ela está relacionada à ideia de deslealdade, à ideia de traição. E a ideia da traição, ela envolve encobertamento, ela envolve o engano. Lá nos dias de Malaquias, para uma pessoa se casar com uma outra, e o contexto lá é para um homem casar-se com uma mulher estrangeira, naquela cultura era essa a ordem normalmente, coisa que na nossa cultura não tem nada a ver, né? Mas naquela cultura, para aquele momento, para que um homem pudesse casar-se com uma mulher não judia, uma mulher pagã, não temente a Deus, havia necessidade desse homem encobrir, manipular o conhecimento que ele tinha da aliança de Deus, dos padrões de Deus para o casamento e todos os cumprimentos da lei, porque a lei que Deus estabeleceu através de Moisés, com Abraão, Isaac, Jacó, envolvia a santidade e a fidelidade na aliança do casamento. Então, essa desobediência implicava numa deslealdade enorme. Então, eles manipulavam, porque os sacerdotes faziam isso, manipulavam a lei para favorecer as conveniências deles. E o que eles faziam? Simplesmente eles encobriam as verdades conhecidas da lei e colocavam algumas perfumarias espiritualizadas, religiosas, que davam uma aparência de espiritualidade, de bondade, mas, na verdade, era uma desobediência, era uma infidelidade, era uma traição a Deus e aos valores, aos princípios estabelecidos por Deus na sua lei. O problema, irmãos, é que quando um judeu ele via um sacerdote ou um outro judeu de uma postura de liderança no meio da comunidade judaica agindo dessa forma, os judeus de uma classe menor viam os líderes fazendo isso, o que eles pensavam? Vou fazer igual, vou fazer do mesmo jeito. Olha como eles estão fazendo.
É por isso, meus irmãos, que eu afirmo categoricamente, como eu tenho procedido assim ao longo desses 17 anos aqui, tenho sido um pouco menos cuidadoso com essa área e me arrependo. Não pretendo fazer mais assim. Já fui mais fiel ao que a Bíblia diz de respeito a esse assunto. Mas eu afirmo que quando um crente ele se casa com um descrente, ou ele entra num relacionamento afetivo com um descrente, há necessidade de ser disciplinado pela igreja. Há necessidade de que a igreja tome a posição ao lado das Escrituras. Por quê? Porque se um crente se casa com um descrente e não tem nenhum tipo de consequência à luz de tudo que a gente já leu e conheceu nas Escrituras, então, o que os crentes mais novos, principalmente, vão pensar? Isso não é apenas uma realidade de mais novos, não, viu? Mas vamos trabalhar com essa linha que seria mais natural. Porque tem muito crente mais antigo esperando apenas um álibi para fazer o que o seu coração quer, suas paixões exigem. Mas vamos entrar pelo processo natural. Ele pensa assim, puxa vida, olha lá aquele crente, parece que ele está feliz. Ele está namorando lá um ímpio ou uma ímpia. Olha como ele está feliz, está rindo à toa. Né? Tá tudo bem, está bacana. Eu estou aqui ainda sozinho. Eu estou aqui sem namorado, sem namorada. Não tem crente disponível lá na igreja. Não é? Esse é um dos motivos pelo qual eu pedi que gravassem essa mensagem. Eu quero que todos os nossos jovens e adolescentes ouçam o que está sendo dito aqui agora. Provavelmente isso vai ser reproduzido no sábado. Porque aí ele fica assim, né? Ah, mas olha, parece que está dando certo. Eu não tenho crentes aqui na igreja disponíveis, então o que eu vou fazer? Já que eu não estou achando nenhum crente, eu vou me relacionar com uma pessoa boa, com uma pessoa legal, com um potencial de ser crente, que se interesse pelas coisas de Deus. Não é assim, queridos, que geralmente passa pela nossa cabeça? Não é assim, meninos? Esquecemos de uma série de princípios bíblicos interessadamente, né? Como um básico, que vemos ali em 1 Coríntios 5, 6, um pouco de fermento faz toda a massa ficar o quê? Podre. Podre. Esquecemos desse detalhezinho inconvenientemente. Então é por isso, irmãos, que baratear esse relacionamento chamado casamento, que nenhum casamento começa no casamento. O casamento começa lá nas bases de uma amizade bíblica honesta, de uma convivência fraterna, espiritual, que deve acontecer dentro do namoro, que evolui até o noivado e para o casamento. Isso tem que acontecer com crentes. E quando não acontece entre crentes, nós pecamos contra Deus e contra o povo de Deus. Danificamos, barateamos essa aliança de Deus aos olhos dos demais. Se está sendo bom para ele, eu vou nessa. Interessante que a gente não procura pegar saúde de ninguém, né? Uma doença, a gente corre atrás de pegar uma doencinha. Uma outra realidade é que quando o crente decide casar com um descrente, ele vincula, ele liga o povo de Deus, os crentes, a práticas pecaminosas. Vamos entender isso. O verso 11 diz assim. Vamos lá, verso 11. Verso 11. Está aqui. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Vamos ler o texto todo. Eu botei um resuminho aqui, mas... Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoraram deuses estrangeiros. Uau! Irmãos, é isso que significa. Quando o crente decide casar-se com um descrente, ele vincula os demais crentes a essas
práticas que são comuns a descrentes. Parece que está tudo no mesmo pacote, está tudo no mesmo saco. Aí você pode pensar assim, não, pastor, jamais eu, minha filha, meu filho, a pessoa que eu conheço, meu conhecido, meu irmão em Cristo, jamais eu me casaria com um pagão incrédulo, de jeito nenhum. Mesmo ele não sendo crente, meu noivo, meu namorado, minha namorada, é uma pessoa boa. Jamais seria um pagão idólatra religioso. Eu não me meteria com uma situação dessa. Não vou fazer isso de forma alguma. Pode ser, irmãos. Nós encontramos muitas pessoas muito legais, muito jóias, talvez que não tenham um interesse direto por práticas idólatras, pagãs. A questão é que, se não teme a Deus, se você não é por Deus, se você não adora a Deus, se você não reconhece a Deus como aquele que enviou Jesus para morrer pelo teu pecado, e você compreende que você está morto, e que a solução de Deus para a tua morte espiritual é Jesus, você não compreende isso, ser legal não é suficiente. Porque se você não adorar uma estátua, você vai adorar o dinheiro, você vai adorar as práticas normais de um mundo que jaz no maligno, você vai adorar status, você vai adorar a si mesmo, você vai adorar um monte de outras coisas no lugar de Deus. Então não é o fato da pessoa ser má, é o fato dela não ser salva por Jesus, que nos tira da categoria de mortos espirituais e nos coloca na categoria de vivos para Jesus. Essa é a diferença. É isso que é determinante. Quando uma pessoa se junta em uma aliança de casamento com um não crente, não tem jeito. Essa pessoa, ela vincula, ela liga o povo de Deus como se a igreja de Cristo compactuasse, compartilhasse com essa ideia. É como se todos nós concordássemos, se nós estamos convivendo com uma situação onde, biblicamente, a Bíblia diz não, mas a pessoa está praticando o sim em relação àquele ponto, e ninguém fala nada. Nem o sacerdote, no contexto de Malaquias, nosso contexto, nem o pastor, nem as lideranças, pelo contrário. Está todo mundo ainda aplaudindo e dando apoio. Então, quando um crente decide casar-se, envolver-se com um descrente, pecamos contra Deus, não há a menor dúvida, e nos envolvemos também em práticas pecaminosas, pela nossa concordância omissa. Finalmente, quando um crente decide casar-se com um descrente, ele barateia o significado do compromisso que o crente no Senhor Jesus deve ter com o Deus vivo. E a implicação disso está no verso 12. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem ou a pessoa, no contexto de Malaquias, o homem que faz isso, seja ele quem for. Irmãos, aquelas pessoas, elas dos dias de Malaquias, como em nossos dias também existem, eles pensavam que podiam desobedecer a Deus sobre esse tema e depois levar ali um sacrifíciozinho no altar, fazer uma ofertinha bacana, comprar o perdão de Deus com uma oferta bem legal e continuar alegremente o seu caminho próprio no que diz respeito à sua religiosidade e suas convicções espirituais e não o caminho de Deus que leva ao perdão de pecados, à salvação e à libertação da escravidão. Mas o profeta Malaquias, ele se opõe tremendamente a isso. Vemos isso nesse verso 12. O profeta Malaquias, ele não concorda com isso. Ele diz, lance fora das tendas de Israel, de Jacó, a pessoa que faz isso. Seja essa pessoa quem for, lance fora. Irmãos, nós não podemos nos rebelar contra Deus. É imprudente. Além, obviamente, de ser pecaminoso. Nos rebelar contra Deus numa área tão importante como essa.
É muito importante os relacionamentos, porque o relacionamento do casamento, ele lida com o princípio do casamento. É que se a pessoa já não obedece a um padrão bíblico estabelecido por Deus de não casar com incrédulo, dificilmente estará preocupada com manter a fidelidade ao casamento até que a morte separe. Porque já aprendeu que a desobediência sem disciplina, ela passa direto em alguns ambientes. Mas, a princípio, rebelar-se contra Deus numa área tão séria do relacionamento como essa é um pouco espiritualmente suicida. Depois de tomar essas decisões, ou essa decisão de casar-se com uma pessoa descrente, e estar na vida da igreja como se nada tivesse acontecido, esperando que Deus ignore isso, é impossível. A não ser que a igreja esteja exatamente conformada com os valores dos sacerdotes dos dias de Malaquias. Caso contrário, isso é impossível. Totalmente impossível. O que significa o compromisso de uma pessoa com Deus, irmãos? Se esse compromisso não afeta o relacionamento humano mais importante da vida, que é aquela parte que envolve as coisas que vão a uma convivência íntima, humana, mais pessoal que existe, que é a do casamento. Se o meu compromisso, o meu relacionamento com Deus não afeta esta área, o que eu posso esperar de qualquer outra? Mais temporária, mais passageira. Que compromisso com Deus é esse? Se essa área é tão vital à vida do ser humano, é tratada com desleixo, com negligência, com desobediência, com conformismo, com acomodação, com manipulação. Se vamos à igreja e cantamos, ó Jesus, como eu te amo, aleluia, ó isso, ó aquilo, mas decidimos nos relacionar com descrentes de maneira afetiva, isso simplesmente revela aos olhos dos outros crentes e das pessoas ao nosso redor que nosso compromisso com Cristo não causa nenhum tipo de impacto, de diferença na forma como eu vivo. Meu compromisso com Cristo é oportunista e temporário. É isso que revela. Não revela Cristo, revela o que eu quero. Isso danifica, irmãos, isso estraga o nosso testemunho de Cristo diante da nossa família. Isso estraga o testemunho de Cristo diante do corpo de Cristo. Isso estraga o nosso testemunho de Cristo lá na escola, lá no trabalho, lá onde estamos no nosso dia a dia. Estraga. Você perde a autoridade. As Escrituras passam a ser um livrinho de autoajuda e não a vontade absoluta de um Deus soberano, inerrante e infalível. É isso que um compromisso de boca faz com as Escrituras e com o testemunho de Cristo. Muito bem. Se você, como um crente no Senhor Jesus, já se casou com um incrédulo, já falei isso em outras ocasiões aqui, mas vou repetir. Se você já está casado com um incrédulo, então, obviamente, você precisa se arrepender, sinceramente, diante do Senhor, lamentando o fato de que você pecou contra o Senhor, o seu Deus, e o povo de Deus. Arrependa-se. Vemos lá em Salmo 51, verso 17, que o verdadeiro sacrifício que devemos apresentar a Deus é um coração quebrantado e contrito, e esse Deus não rejeita. Amém? Verdade. Depois disso, precisamos seguir as orientações que vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 12 a 16. Paulo está instruindo os crentes ali, que estão casados agora numa situação de casamentos mistos, ou seja, casaram como incrédulos, mas um deles converteu-se no processo. O que Paulo diz ali, tanto para o homem quanto para a mulher, não se divorcie dele ou dela. É o que está ali. Por quê? Porque existe a possibilidade de que seu companheiro, sua companheira, seus filhos venham a Cristo Jesus através do seu bom testemunho. Testemunho esse que virá em meio, talvez, de muitas provações, porque não tem como você ser um crente piedoso e fiel num contexto de uma família que não tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador,
não conhece os efeitos, o maravilhoso impacto da graça salvadora, vai ter luta, muita. Mas o testemunho fiel desse ou dessa pode gerar, sim, oportunidade, através do testemunho de Cristo, aqueles ali. Se você está atualmente envolvido em um relacionamento afetivo, de namoro, de noivado, seja o que for, com um descrente, o meu conselho bem objetivo e direto para você: você deve terminá-lo imediatamente. Porque isso vai contra a vontade do teu Deus. Vou repetir. Se você está envolvido num relacionamento com uma pessoa descrente, agora, você deve tomar as providências para terminar esse relacionamento imediatamente, antes de que haja mais e mais envolvimentos. A realidade aqui, literalmente, é de uma areia movediça espiritual. Vai entrando, vai entrando, vai entrando, e quando vê, engoliu. Irmãos, o casamento já é difícil o suficiente. O casamento bíblico, santo, já é difícil o suficiente quando ambos os parceiros são comprometidos com Cristo e com a sua palavra. É ou não é, casados? Desafio. Se você decide entrar numa vida deliberadamente contra a vontade de Deus, num relacionamento com um descrente, ou uma descrente, você está indo para uma vida de muitos problemas. Eu não estou dizendo que a pessoa, o cônjuge, ele é mau ou ela é má. Muito pelo contrário, pode ser uma pessoa muito boa. Mas espiritualmente há um conflito que nunca vai se resolver, a não ser que Cristo interrompa aquele processo. Por vontade soberana dele, não por causa da sua desobediência. Que interessa a Deus salvar pecadores. Desobediência sempre trará suas consequências. Mas você pode dizer: mas pastor, se eu terminar o relacionamento com ele, com ela, quem é que vai falar de Cristo para ele? Peça para um crente da sua igreja. Se é uma moça, peça para uma moça e falar com ela. Se é um rapaz, peça para um rapaz e falar com ele. Mas nem o evangelismo cabe a você, envolvido afetivamente, tentar providenciar, porque você vai se envolver passionalmente e daqui a pouco você vai estar dizendo que a pessoa está salva apenas para poder satisfazer suas paixões. Isso é do ser humano, não é porque você é ruim, é porque nós somos pecadores e as nossas paixões nos enganam. Então, primeiro que venha convictamente a Cristo por causa da graça de Deus e não se converta a uma circunstância. Se você conhece um crente que está namorando um descrente, eu apelo a você que você compartilhe o que você ouviu hoje com ele ou com ela. Para o bem dessa pessoa e para a glória de Deus. Não há nenhum tipo de punição aqui. Há libertação, a graça, a cuidado de Deus. Existe aqui a vontade de Deus de que nós casemos para a glória dele, que tenhamos filhos para a glória deles. E que o nosso casamento e nossa família seja para a glória dele, sempre. E a glória de Deus jamais estará contaminada, ou Deus jamais permitirá que a sua glória seja contaminada por decisões obstinadas nossas, que comprometem a sua santidade. Não ponha palavras na boca de Deus que Deus nunca disse, principalmente nesse contexto. Se você se preocupa realmente com a pessoa que você sabe que está nessa situação, com a igreja de Cristo, se você se preocupa com a palavra de Deus, não permaneça em silêncio diante de verdade espiritual tão importante, que tem sido cilada, tem sido laço para muita gente, muitos líderes, pastores, lideranças, igrejas inteiras, se deixado corromper, corrompendo a santidade da palavra de Deus,
diminuindo, barateando as verdades do Evangelho, barateando miseravelmente a beleza do casamento. Digo aos pais, não hesite em ensinar seu filho sobre isso. Não hesite. Ore para que Deus, no seu tempo, traga a pessoa que vai ser o companheiro, a companheira do seu filho. Ore. Peça a Deus. Somente a obstinação, a desobediência dos nossos filhos, irmãos, pode impedir temporariamente ainda, ou atrapalhar em algum momento debaixo da vontade soberana de Deus, como juízo pela nossa própria desobediência. O processo de Deus colocar nossos filhos crentes no caminho de outros filhos crentes que estão fazendo o mesmo pedido que você faz pelo seu filho. Agora tenho mais um recado para você, mais um conselho para você, pai. Você precisa crer nisso. Não adianta você dizer para o seu filho, creia se você não crê. Você está procurando nas esquinas quem seja bonitinho, bonitinha e legal, de família legal, que tem um dinheirinho para se casar com o seu filho, que depois ele vai ser crente, porque ele vai ver o quanto você é legal e quanto sua igreja é boa. Igreja não salva ninguém. Simpatia, amizade, beijinho, cafezinho, bolinho não salva ninguém. A vida conjugal é muito desafiadora. Casamento é um projeto de Deus que o diabo quer destruir, arrebentar. Não minimize isso, desobedecendo as Escrituras. Não faça isso. Não caia mais nesse joguinho milenar de Satanás que tem envolvido tantos. Levante-se e obedeça em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. São 9h15. Vamos fazer a nossa oração, zona nossa rodona aqui já? Vamos? Não vou esticar mais não.